Você já deve ter ouvido algum cristão evangélico citando aquela passagem de Paulo, a letra mata, lembra? Para dizer o quê? Qual é a interpretação que se ouve comumente acerca deste texto, a letra mata? Que conhecimento demais é ruim. Conhecimento demais é ruim. Um absurdo sem tamanho. O que mata é essa interpretação. Provérbios declara que o conhecimento é a coisa mais importante que existe. O conhecimento é mais valioso do que o ouro e a prata. Conhecimento é a coisa mais rica que podemos ter. Oséias 4:6 diz: o povo perece porque falta conhecimento. Paulo declara: eu prossigo em conhecer e conhecer o Senhor. Não, o conhecimento não é ruim, nunca foi. Conhecimento demais não é ruim. Portanto, a letra mata não significa essa aberração que você costuma ouvir por aí. Essa é uma interpretação que procede de mentes preguiçosas que não querem atuar na lavoura do conhecimento. A lavoura árdua do conhecimento. Como é árdua buscar o conhecimento? Então, esses preguiçosos que não estão dispostos a labutar, a trabalhar arduamente para obter conhecimento, então fazem essa interpretação extremamente absurda, antibíblica e louca. A letra mata significa outra coisa. Significa o seguinte: o mandamento escrito por si só não tem poder de nos salvar, ainda que ele seja perfeito. O mandamento apenas nos condena, haja visto que somos malignos. O mandamento escrito em tábuas de pedra não nos capacitam a cumpri-lo, apenas nos anuncia que nós não conseguimos fazer. Esse é o sentido de a letra mata. Quando o povo viu os 10 mandamentos eram e são perfeitos, mas o homem não era. Então, ao perceber que ele não conseguia cumprir, o homem teve consciência de que ele estava morto por conta de seus pecados. Esse é o sentido de a letra mata. A letra não, o texto escrito em por si só, não possuía capacidade para salvar o homem, para capacitar o homem a cumprir o texto. Isso é obra do Espírito Santo, vindo habitar em cada um daqueles que são do povo de Deus. E esse é o sentido da nova aliança. Pessoal, embora o pastor tenha falado aí que foi Paulo que falou que eu prossigo em conhecer e conhecer o Senhor, embora ele tenha equivocado aí nessa passagem, porque na verdade foi o profeta Oséias que falou isso aí, mas isso não desconfigura e não tira nenhum sentido do que ele falou, porque tudo que ele falou é a pura realidade, é a pura verdade. Que tem muitos crentes cristãos que dizem que estudar a Bíblia, examinar, dizem que é morte para o cristão, diz que a letra mata. É só aí que diz que teologia mata. Toma cuidado, hein? Que você pode estar lhe matando você mesmo, assistindo coisas na internet, TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram, aliás, coisas que você deveria estar aí pegando a sua Bíblia e em casa estudando, examinando, indo a profundo no conhecimento bíblico. Enquanto você aí fala que o irmão está estudando a Bíblia, mas a Bíblia não é um livro para se estudar, porque não é um livro qualquer. Eu concordo que a Bíblia não é um livro qualquer e não é um livro. A Bíblia é a palavra de Deus, mas nem por isso a gente vai deixar de estudar. E olha que o contexto de que quando Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica, o pastor deixou bem claro aí que se referia aos fariseus, aqueles que queriam ser santão, aqueles que queriam seguir certinho os 10 mandamentos, mas por ninguém cumprir totalmente os 10 mandamentos como Deus queria que cumprisse. Então Paulo ali mostrou e deixou bem claro que a letra mata e o Espírito vivifica. Portanto, só a lei, só a letra não vai adiantar nada. Portanto, tem que ter o Espírito. É a mesma coisa a fé sem obra e a obra sem fé. Então, isso tem que estar ambos juntos. Então,
ali o contexto e a frase e o texto é erroneamente falado por muitos e interpretado por muitos. Então toma cuidado, galera. Os fariseus da época, eles gostavam muito de se achar que era santão. Eles queriam seguir mais as suas tradições religiosas, as suas culturas, do que a própria Bíblia Sagrada. Eles queriam seguir as suas tradições, eles queriam seguir os 10 mandamentos, mas queria ser santãos, mas não queria fazer o que Deus queria que eles fizessem. Sabemos que todos nós, se nós fôssemos pela lei, todos nós estaríamos mortos, porque nenhum de nós fomos e somos capazes de cumprir o que Deus queria exatamente que nós cumprisse. Sabemos que por mais que ali estava escrito na tábuas as leis, os 10 mandamentos que Deus queria que nós cumprisse, ninguém foi e ninguém é capaz de cumpri-las. Portanto, Jesus, através de sua graça, é o que nós temos para ser perdoados. Então os fariseus queriam ser santãos, queriam ser os sertãos. Eles acabavam caindo e quebrando as leis de Deus. Então aí Paulo já diz que os fariseus, a lei de Moisés ali, diz que a letra mata e o Espírito vivifica. A graça de Deus é que nos vivifica. Então, eu acho que ficou bem claro para quem lê as Sagradas Escrituras. Queridos, não precisa que desenhar, né? Aí, galera, sabemos que tem gente que diz assim, que comenta assim: todo aquele que é formado em teologia é carnal. Todo aquele que tem curso de teologia e que estuda a Bíblia, esse é carnal. Esse é letra, não é espírito. Eu gosto de dar sempre um conselho para as pessoas que dizem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia mata. Eu gosto de falar o seguinte: se você fica o tempo todo em celular, na internet, ou seja vendo besteira, alguma coisa assim, TikTok, Kawaii, seja lá o que for, novelas em Facebook, enfim, e você deixa de pegar a sua Bíblia, tirar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei, ali momentos que você deveria estar passando mais tempo com ela do que com o celular. Você diz que ler a Bíblia, estudar a Bíblia mata. Ler a Bíblia mata. E o celular? Você está em casa, de boa e mexendo, não mata não? Não é melhor você pegar a Bíblia, estudar, meditar, do que estar em uma tela de um celular, de um smartphone, de uma TV, enfim. Então, é muito fácil você querer julgar algo sem saber a origem. Então, meus queridos e minhas queridas, eu gosto sempre de fazer essas analogias. Porque se você está com preguiça, eu chamo de preguiça, você que não quer estudar a Bíblia para saber e encaixar ela dentro do seu intelectual e dentro do seu coração, para você ficar preparado e não só falar de boca, eu acho melhor você se converter de novo, porque não tem algo melhor do que você pegar e examinar, estudar a Bíblia, comer ela mesmo, para poder você ficar seguro de que é a palavra de Deus que nos sustenta. Então eu acho que isso é um conselho para você que gosta de falar essa frase. E, aliás, é uma frase correta. A letra mata, o Espírito vivifica, mas você está interpretando da forma errada, da forma equivocada, meu querido. Então eu acho que fica esse conselho para você aí que gosta de falar. E antes de encerrar, eu quero dizer que não há uma coisa melhor do que você pegar a sua Bíblia ali, pegar uma caneta, circular coisas que você acha que tem dúvida, pesquisar, seja lá onde for, significado e tudo mais, para poder você ficar ciente que a Bíblia é um manancial de conjunto de conhecimento para nós. Então, além da Bíblia, a gente pode encontrar outras coisas também. Mas a Bíblia é o nosso guia, tá? É a nossa bússola, entenda? Então, meu querido, se esse vídeo te ajudou, é basicamente esse recado, né? De a letra mata e o Espírito vivifica. Tá? O apóstolo Paulo quis dizer que ali os fariseus estavam dando mais valorização à sua tradição, seus costumes, do que a própria palavra de Deus, do que seguir os mandamentos certos de Deus.
Então, que Deus te abençoe. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.